Olá, senhores, bem-vindo ao canal. E parece que a namoradinha do Hendrik não para de causar polêmicas e eu acho que até um certo constrangimento pro menino Hendrik, que recentemente teve que bloquear um cara na rede social que deu um alerta pra ele porque o personal trainer da namoradinha dele tava postando mensagens, eu acho que inadequadas pra uma senhora que tá namorando um rapaz famoso. Ou será que não? Será que isso é coisa da minha cabeça e não tem nada a ver? Se a gente for levar em conta o histórico de atleta dos personal trainer, a gente vai lembrar imediatamente do caso do Belo. Graciane Barbosa tá aparecendo em tudo que é podcast aí, chorando, com a cara inchada, mas a cara já era inchada antes, dizendo que ainda é apaixonada pelo Belo e que tudo que aconteceu foi um grande mal entendido, e o pessoal tá tentando alertar o Hendrik para não cair nesse golpe, mas ele, ao invés de tomar uma atitude quanto ao comportamento da sua namorada e o personal, preferiu bloquear o cara e problema resolvido com sucesso. Isso é semelhante a um cara que sabe que é traído e que a esposa acasalou com o amante no sofá da sala, aí o maridão, para preservar sua honra e lavar a alma desse acontecimento tão constrangedor, o cara vai lá e põe fogo no sofá. Pronto. Agora o cara não vai ter mais a velha lembrança da esposa entortando o pescoço da girafa e vida que segue. E para discutir com os senhores aqui se isso realmente é coisa da minha cabeça ou da cabeça do Hendrik, ou se isso é normal, eu trouxe aqui pra gente analisar os prints que o cara mandou pro Hendrik. E nessa foto aí que os dois aparecem abraçadinhos, o cara escreveu na legenda: na moral, fala se a namorada do Hendrik não é a mulher mais bonita do mundo. E eu acho que além de talarico, o cara tá dando uma de mãe espaço Gina, porque pra começar, não é a mais linda do mundo, e isso não é coisa que se diga a uma senhora que é comprometida, mas até surgirem os prints tava tudo normal, enquanto ninguém tava sabendo disso, tava tudo publicado lá na rede social e não era segredo pra ninguém a grande admiração que esse cara aí tem pela namorada do Hendrik. Já nesses outros prints aqui, tem mensagens que o cara mandou dando uma de gado infinito pra essa madame aí, mas se você for observar as datas ali, é de 2022, 2023, e eu creio que nessa época ela não estava namorando o Hendrik. Mas mesmo assim eu acho que é meio chato, né? Será que precisa disso? É a mesma coisa que o cara começar a namorar com uma querida que tem fotos dela com outros caras na rede social de antes dela começar a namorar. Tudo bem que foi antes, né? E todo homem que quiser ter um relacionamento deve ignorar completamente o passado da mulher amada, mas é uma coisa que é deselegante. E outra coisa que deixa bem claro que a querida que agora tá namorando, num passado extremamente recente, estava no carrossel. Mas o Hendrik falou que não há motivos para preocupações e que ele quer casar e ter filhos com essa guerreira aí e só depende dela. Ele, inclusive, deve ter até parado de falar com a mãe dele, porque a gadice tomou de conta e o cara fica cego nesse momento. E talvez, se o Hendrik, que ainda é menor de idade, mas assim que ele completar 18 anos, ele fosse numa casa de massagem, daquela de luxo mesmo, ou se ele fizesse uma festa aí com algumas civis que são Maria Chuteira, que isso é o que não falta, o cara ia ter um pouco mais de experiência e ver que essa namorada dele aí não é a única rosada que existe no mundo. Parece que o cara não entende que ele pode ter a mulher que ele quiser, mas mesmo assim ele prefere essa aí, não importando as evidências. E inclusive, falando nisso, agora eu vou colocar um vídeo dessa guerreira que é recente, depois que ela começou a namorar, que ela gravou isso, e ela aparece falando aí a respeito de outros caras, e ainda fala de um jeito completamente fútil, como se fosse uma criançona, sendo que essa senhora aí já tem quase 22 anos, e o Hendrik, o que ele tem de bom jogador, ele tem de gado também. Eu tenho certeza absoluta que esse relacionamento uma hora ou outra vai acabar desestabilizando e atrapalhando ele no único talento que ele tem, que é jogar bola. Mas não podemos falar nada, né? Porque vai que ele fica chateado e me bloqueia também. Coisas que um homem já disse pra mim enquanto eu me arrumo pra ir pro jogo do meu namorado. Hoje eu namoro, gente, eu tô muito bem namorando. Isso foi antes, tá? Detalhe. Eu sou viciada nesse tipo de vídeo, então eu decidi fazer porque eu tenho boas e poucas pra contar. Eu estava numa festa de boas e o bonito chegou pra mim e falou assim: por que você tá fingindo que não quer ficar comigo? Eu sei que você quer. Nossa. O mesmo disse pra minha amiga na mesma festa: não sei por que a Gabi fica fazendo charme, eu sei que ela quer ficar comigo. Não satisfeito, ele chegou pra minha amiga de novo, outro dia, e disse:
Eu só não fiquei com a Gabi hoje porque eu não tentei. Ele poderia ter qualquer tipo de chance comigo, mas depois que ele falou isso eu fiquei sabendo, eu podia morrer de vontade de ficar com ele ou não, ficaria. Mas eu não queria. Mas depois que ele falou isso pra mim, aí eu... Um dia eu estava bem de boa, ficando com o boyzinho, até que ele chegou pra mim, Doneida, tá? E falou a seguinte frase: você consegue ficar com o homem que você quiser e você tá comigo? Nossa. Depois daquele dia eu nunca mais fiquei com ele, é claro que não. O último, não menos importante, eu tava ficando com um menino e eu gostava dele. E eu usava um anel que tinha sido meu ex que tinha me dado. Mas era um anel de aniversário, nada demais. Ele chegou pra mim e falou assim: você usa esse anel porque você ainda gosta do seu ex, mas não tem problema. Aí eu perguntei pra ele: por que não tem problema? Ah, porque eu também gosto da minha ex. Depois que o bonito me disse isso, eu fui caçar, né, mulheres, fui fuxicar. Aí eu descobri que ele namorava ela ainda. Ai, gente, é isso. E é isso, amiga, estou prontinha pro jogo. Quem gostou do vídeo, bate palma. Quem não gostou, paciência. Então, paciência. Pelo menos eu achei uma coisa completamente sem propósito e idiota, com todo respeito. Porque se uma mulher fica falando pro cara dos ex-namorados que ela teve, como é que foi e o que os caras falam pra ela quando querem ficar com ela, é porque ela não respeita ele. E se ela tivesse falado isso pro Hendrik, já seria um desrespeito enorme. Agora você imagina ela gravar um vídeo pra milhões de pessoas falando esse tipo de coisa. Ela inclusive falou aí que ficava com o cara, mas tinha o anel de outro cara que fez com que o outro sentisse ciúme, ou seja, essa aí rodou no carrossel é com força mesmo. Como é que pode o cara tá cego a esse ponto? Como que ele consegue manter o relacionamento mesmo depois desse vídeo? Não é possível que o cara não sente nenhum desconforto a hora que ele vê a madame com a qual ele tá se relacionando e já falou que quer casar e ter filho, falando um absurdo desse, porque esse vídeo, com todo respeito, ele não é engraçado, ele não é legal, ele não agrega em nada, é completamente desnecessário e ridículo. Uma vergonha alheia total, uma futilidade sem tamanho, e eu acho que o Hendrik nada mais está fazendo do que papel de trouxa. Acorda, meu filho. Eu, se fosse o Hendrik, ainda mais com 17 anos, iria fazer questão absoluta de me relacionar com alguém da minha idade e que fosse casta, se é que vocês me entendem. E eu não quero ficar insinuando nada aqui, não é problema nosso e nem o propósito do vídeo ficar comentando aqui sobre se essa namorada atual do Hendrik é casta ou não, isso aí não diz respeito, mas eu acho que não. Então pra que o cara vai querer se relacionar com uma dama honrada que mesmo jovem já teve uma alta rotatividade de parceiros, se for ver? Sendo que o Hendrik, eu acho que não tinha se relacionado com praticamente ninguém antes. Pelo menos não a ponto de perder a peruca igual ele tá agora. Você pode reparar que o Hendrik tá se comportando até de uma maneira meio agressiva nos jogos e pode ser que ele oscile cada vez mais justamente por causa dessa guerreira aí. Mas a culpa não é dela. A culpa é dele por não saber separar as coisas e tá completamente de quatro pela senhora aí, que depois dessas declarações que ela deu aí, se fosse eu que tivesse me relacionando com ela, era ghost, amiga. E pra ela talvez nem ficaria tão ruim assim, que uma outra namoradinha que o Hendrik teve esses tempos atrás aí, ele presenteou com um carro de 100 mil reais depois que ele já tinha se separado dela. Só uma lembrança. Então imagina o que essa senhora aí poderia ganhar também. Ela pode alegar que ela ficou mal psicologicamente por causa de alguma eventual separação dele com ela e exigir um carro de 200 mil. Pronto, resolve o problema e vida que segue. E isso serve pra gente ver também que muitas vezes a mãe tem razão. Você acha que a mãe do Hendrik não gosta dessa senhora aí à toa? Você acha que ela já não percebeu o jeito dessa guerreira aí, que se comporta às vezes, pelo menos nos vídeos, como uma criançona fútil? Talvez nunca saberemos, mas eu acho que sim. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Caso você tenha gostado, dê um like, se inscreva no canal e ative a sinetinha das notificações. Caso seja do seu interesse, junte-se a ninguém mais e ninguém
ninguém menos do que Junior fucking Chadney no clube de membros. Lá você tem acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também a nossa página no Facebook que chama Hackeando a Matrix. Lá você vai ser muito bem recebido. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!